Bem, eu tinha comentado com vocês o que é que vocês acham que aconteceria com a probabilidade de um paciente que relata na evolução inicial, caso clínico, né? Na evolução inicial, está lá o paciente sinalizando que é alérgico a dipirona, alérgico a S. Qual é o risco do paciente desenvolver ao longo do tratamento alergia a algum desses outros AINES? E aí ficou em aberto para a gente pensar, tomar um cafezinho e voltar com a resposta. O que é que vocês me dizem? Tem ou não tem? João acha que não tem risco de desenvolver alergia, porque eles todos são anti-inflamatórios não esteroidais, só isso que eles têm em comum e por isso que ele não apresentaria alergia, não é isso, João? Você tinha dito antes. Quem concorda e quem discorda? Acho que a Etienne tinha falado que concorda com o João. Foi, eu concordo com o João. Não foi? Foi. Bem, eu acho também que não. Emerson acha que sim. Rafael concorda Essa aí com o João. Cris não concorda com o João. não vou deixar. É o que, Nath? Essa daí eu não sei, nem deu tempo de pesquisar aqui no intervalo. Foi Rapidinho, né? só, né? Mas aí eu vou esperar. Pois deixa eu dizer a vocês. É possível que ele tenha alergia, sim. Por que será que isso acontece? Bem, quando a gente fala e a gente vai entender melhor, isso foi só curiosidade, tá? Mas quando a gente chegar no capítulo de estudos sobre anti-inflamatórios, vou falar para vocês dos anti-inflamatórios não esteroidais, vocês vão entender. Mas quimicamente, eles fazem parte de um mesmo grupo, os anti-inflamatórios não esteroidais. Significa que eles têm uma similaridade química entre si. Imaginem que todos são primos, certo? De uma mesma família. Então, como são primos de uma mesma família, existe algum traço de semelhança entre todos. E esse traço de semelhança é o suficiente para, em algum momento, e lembre-se que a alergia, ela não acontece de imediato. Eu, por exemplo, quando era criança, comia, quem nunca fez isso, atire a primeira pedra, né? Pegava comprimidinho de AS e comia, porque era gostosinho só, né? Mas aí cresci e desenvolvi uma alergia mortal a AS. Comecei alérgico a AS, que depois passou para dipirona, que depois passou para nimesulida, que depois passou para o ibuprofeno, que depois passou para o cetoprofeno. Mas eu, em algum momento, tomei uma vez, duas vezes, três vezes e não senti nada. Da quarta em diante, em algum momento da minha vida, eu desenvolvi alergia, certo? Então, essa reação de hipersensibilidade, ou seja, meu corpo está reagindo de uma forma muito para cima, hiper, né? Em excesso, demais. Isso é uma reação adversa ao medicamento, ou seja, meu corpo reagiu de uma forma adversa, ou seja, que eu não queria, não gostaria que ele reagisse, mas reagiu, certo? Então, fica aí como uma dica, tem a ver com essa fase inicial de farmacocinética, sim. Reza o medicamento dá o medicamento e reza para dar certo. Mas acontece, viu, João? Do médico, mesmo sabendo que o paciente é alérgico a S, prescreveu dipirona. O que é que a gente espera que aconteça? Que o técnico que acompanha o paciente esteja com os olhos duas vezes mais afiados de perceber sinais de alergia, certo? Porque pode acontecer do paciente desenvolver ou não. Alan, então, esse grupo de medicamentos, então, todos eles, se a pessoa tiver dengue, não pode tomar, porque o AS não pode, né? O ácido acético. Esse grupo, todos eles. Quando a gente estiver dentro do capítulo, você vai entender um pouquinho mais, mas de uma forma geral, para tirar a tua dúvida de agora, esses medicamentos, eles reduzem a agregação plaquetária no sangue, ele torna o sangue mais fluido. Isso aumenta o risco de hemorragia.
para Possibilidade pacientes de que têm hemorragia, né? dificuldade, pacientes que têm dificuldade de coagulação, como diabéticos, por exemplo, né? Ele pode propiciar, certo? Então, dentre eles, uns têm essa propriedade mais pronunciada do que outros. Por exemplo, o Porque o AS é um paracetamol anticoagulante, o AS é um é anticoagulante. um anticoagulante, exatamente. Ele inibe, ele reduz a agregação das plaquetas e torna o sangue mais fluido, mais fino, certo? Então, o paracetamol, que apesar de ser primo, não tem tão pronunciadamente essa atividade. Então, por isso que há alguns que são, por exemplo, no dengue, é preferível que você faça uso do paracetamol a dipirona, por exemplo, ou ao AS. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Certo. Vamos para a próxima fase do nosso ciclo aqui do caminho farmacocinético do medicamento, que é o processo de seguir para o intestino. O medicamento vai ser, então, absorvido, e quando vocês estiverem estudando absorção, eu vou só lembrar a vocês que o nosso intestino, ele é cheio, vou desenhar aqui o intestino. Aqui o intestino, certo? A luz do intestino. E o intestino, gente, ele é cheio de microvilosidades. Vocês lembram disso? É aquelas célulazinhas que vão fazer com que aumente a capacidade de absorção. Certo? O que acontece? O medicamento, que por algum motivo já estava todo fragmentado, e isso acontece, Rafael colocou isso muito bem, e ele vai se quebrando ao longo do caminho, né, Rafael? Em pedacinhos cada vez menores até atingir o tamanho molecular, graças às enzimas gástricas, as enzimas enterais, as enzimas pancreáticas, que vão quebrando, certo? Exatamente, Rafael, para absorver, aumenta a absorção. Mas o que acontece? Em algum momento, esse medicamento vai fazer este trajeto aqui. Vou tentar fazer melhorzinho. Isso é uma seta, tá, gente? Ele vai fazer este caminho no intestino, ou seja, ele vai atravessar as membranas, ou porque a natureza desse medicamento faz com que ele consiga atravessar essas membranas, ou porque tem alguma proteína que pega esse medicamento e joga para dentro da corrente sanguínea. Quando ele atinge a corrente sanguínea, essa corrente sanguínea vai fazer, vou desenhar uma corrente sanguínea, vou desenhar as veias mesentéricas. Faz de conta que isso aqui é um capilar sanguíneo, tá, gente? Leva direto para quem? Para o fígado. Então, o medicamento sai diretamente pelas veias mesentéricas aí do intestino e cai na circulação hepática pela veia porta e outros capilares hepáticos, tá? Relembrando aí a anatomia. Bem, quando ele atinge o fígado, nós temos um processo chamado de processo de metabolização. Beleza. Eu poderia estar usando isso aqui, peraí. Ok? Fígado, nós temos o processo de metabolização. Professor, por que esse processo de metabolização, por que ele acontece? Pergunta, qual é a função do fígado? Para eu responder isso a vocês, a gente conseguir encontrar resposta juntos. Qual a função do fígado? Qual é a função dele no nosso corpo? Hein? Qual é a função do fígado?
Valendo uma empada de João, qual é a função do fígado? Metabolizar e armazenar nutrientes. Nutrientes. Certo. Reunir os nutrientes e jogar na circulação. Tu falou o quê, Natália? Metabolizar e armazenar os nutrientes. Certo. Então, como é que ele vai fazer isso, gente? A gente vai começar a entender de uma forma mais aprofundada agora. Olha que legal. O fígado, ele é tão importante para o nosso corpo que em inglês o nome dele é isso aqui, ó. Liver. Aquele que dá a vida, né? Aquele que mantém a vida. E no nosso corpo, o Rafael colocou aqui bem direitinho, ele é importantíssimo para ele fornecer todos os nutrientes que, de certa forma, os nossos tecidos e órgãos nobres precisam. Quem são os órgãos nobres? Cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, certo? São órgãos nobres, ou seja, eu não posso passar muito tempo sem a energia necessária para que eles funcionem. E a energia necessária vem na forma de ATP, que é produzido a partir da glicose. Bioquímica, certo? Então, o fígado vai trabalhar, ele é basicamente um administrador. O que é que o administrador vai fazer? Ele vai receber toda a galerinha que veio aqui da minha absorção intestinal ou do próprio estômago, tá, gente? Pode acontecer também. Ele vai receber essa galerinha toda e vai começar a organizar a parada, dizer, olha, é o seguinte, você vai por aqui, você vai por ali e vai dispensando isso daí para a corrente sanguínea. Só que ele tem duas fases, essa metabolização. E agora? Vocês vão ver que não tem nada de difícil nisso daqui. A nossa metabolização vai acontecer em duas fases. Na fase 1, o fígado vai se deparar com o indivíduo e vai fazer com que ele se torne mais solúvel. Lembrem-se que o nosso sangue ele é composto, boa parte, em boa proporção, por água. Então, para que ele se solubilize, ele precisa inserir alguma parte nessa moléculazinha e torná-lo mais solúvel, certo? Ou através de uma reação de oxidação, ou através de uma reação de redução, ou seja, com ganhos ou retiradas de elétrons, o nosso fígado tem enzimas específicas para tornar essa substância mais solúvel. Professor, por que esse fígado quer tornar a substância mais solúvel? Porque ele quer que ela, chegando no rim, ela saia na urina. Entenderam? Então, na fase 1, lembrem-se, o fígado chegou e vai dizer, tá aí, você vai sair pelo rim. Se torne mais solúvel, tome aqui uma partezinha aqui na sua molécula que vai tornar você mais solúvel, tá? Reação de redução, reação de oxidação. Seguindo a corrente sanguínea, ou seja, a nossa substânciazinha agora veio para a próxima etapa, corrente sanguínea, atingir os tecidos todos, certo? Então ela vai caminhando no nosso corpo, atingindo os tecidos. Onde tem uma brechinha, a substância vai permeando. Oi, Natália. O senhor falou a fase 1 e a fase 2, eu não entendi não. Vou chegar agora. Vou chegar Tá bom. agora. Entendeu até aqui que ele vai permear todos os tecidos. Em algum momento, ele vai se deparar com o rim. Mas aí, ele não estava tão solúvel o suficiente para sair na urina. Continuou na circulação e chegou novamente no fígado. Chegando no fígado, ele vai chegar na fase 2. Ou seja, na segunda fase, o fígado vai dizer, peraí,
que não já era para ter saído no rim, tome agora ou vai ou racha. Ele vai colocar uma parte dessa molécula muito mais solúvel, certo? É uma reação chamada de glicuronidação. Nessa reação de glicuronidação, glico significa carboidrato, é um açúcar. Vocês imaginam, gente? Açúcar dissolve em água assim, facinho, né? Então ele vai adicionar uma parte de açúcar na molécula, de verdade, para que essa molécula se torne mais solúvel. Ou seja, agora ele vai ter que sair. Então, a reação de fase 1, o que é que eu diria a vocês de fase 1? É uma reação chamada de óxido, redução. Enquanto que a fase 2 é uma reação de glicuronidação. 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 Acho que é assim, tá? Se eu tiver escrito errado, me perdoem, vocês vão corrigir. Mas é basicamente a gente tornar a molécula mais solúvel. Então, essa primeira fase, que essa fase 1, também é chamado de efeito de primeira passagem. Vocês vão encontrar isso no livro de farmacologia. Efeito de primeira passagem. O que quer dizer isso? Que ao ser absorvido do meu intestino, ele se deparou com o fígado que tascou uma reação de óxido-redução para tornar ele mais solúvel e ser excretado lá do rim. Se ele não saiu dessa vez, numa segunda vez que ele passar, lembre-se que a nossa circulação é cíclica, né? É do coração, passa por todo o nosso corpo, volta, faz o retorno venoso pelo lado direito até chegar ao pulmão e ter a troca gasosa novamente, que chega no coração. Lembre-se de anatomia, tá? Todo aquele ciclo lá do sistema cardiovascular. Bem, fazendo tudo isso daí, significa que o fígado, em algum momento, no segundo momento, se ainda tiver contato com essa substância, ele vai fazer essa reação de glicuronidação, tá? E aí, de fato, a gente espera que essa substância seja excretada. João está perguntando, o fato de alguns medicamentos afetarem mais o fígado que outro é relacionado à questão de fase 1 e fase 2? Exatamente isso daí, João. Olha que legal. Alguns medicamentos, eles demandam muito mais esforço dos hepatócitos. Lembrem-se que hepatócitos são as células hepáticas. Não acontece, essas reações, elas não acontecem só no fígado, tá? Graças a Deus a gente tem outras células que fazem reação de óxido-redução, mas como o fígado eu estou colocando como centro metabólico do organismo, medicamentos que requerem mais do fígado para serem excretados, ele vai passar aí mais tempo afetando o fígado. Eu vou dar um exemplo muito atual do que está acontecendo. Hidroxicloroquina, todo mundo está ouvindo que é hidroxicloroquina isso, hidroxicloroquina aquilo, que está nos protocolos para o tratamento do Covid. Esse medicamento, ele requer exatamente tanto da fase 1 quanto da fase 2. E esse medicamento fica lá circulando no corpo, porque não é excretado no primeiro momento. É uma substância que ela adora permear os tecidos e fica lá grudadinho nos tecidos, até ela cair de novo na corrente sanguínea, chegar no rim e ser excretado. Pois bem, esse medicamento, ele, em alguns pacientes, ele chega a passar alguns meses para ser totalmente excluído do corpo, excretado do corpo. Daí vocês imaginam a demanda que o fígado tem para poder estar metabolizando e colocando para fora. Certo? Então, João, a tua pergunta foi excelente. Adorei a tua pergunta. Tem tudo a ver com isso daí. Exatamente, Fabi. O processo é mais demorado para excretar, certo? Então, vocês vão ver ao longo da vida que algumas pessoas, elas metabolizam mais rapidamente do que outras pessoas. Algumas pessoas, elas são uma velocidade de metabolização maior do que outras.
Isso está relacionado a alguns fatores. Exemplo, genética. Algumas pessoas geneticamente já têm uma predisposição a terem velocidade maior de metabolização. Professor, como é que a gente sabe disso daí? Olha, a gente não vai saber sem exames, a gente não vai saber de uma forma muito direta, mas indiretamente, uma suspeita e uma hipótese é que os pacientes que o tempo de ação do medicamento, por exemplo, para dor, aquele medicamento que termina com um tempo muito rápido, medicamento, vamos supor, de pirona, que deveria durar 6 horas, e com 2 horas o paciente já se queixa novamente de dor, pode ser que o paciente seja um acetilador rápido, ou seja, um paciente que metaboliza muito rapidamente e por esse motivo ele precisa ter uma adequação aí de dose, porque já não está sendo mais tão eficiente, tá? Por fim, nós temos o último passo aqui do nosso ciclo, do caminho do medicamento, que é o processo de excreção, que está diretamente ligado aos rins. Então, quando está ligado aos rins, nós podemos imaginar que aqui nós temos um parâmetro bem interessante para observar no paciente, não? O que a gente poderia observar no paciente para supor que a função renal está ok? O que vocês poderiam dizer no acompanhamento do paciente? Se ele está fazendo xixi. Exatamente, Nath. Coloração também influencia. A coloração, Fabiana, a urina, a coloração. O volume, vocês concordam que o volume é importante? O balanço hídrico, Sim, com certeza. diurese, perfeito. Isso é uma forma indireta da gente saber que o paciente está com alguma alteração no processo de excreção. A pergunta a vocês, e se o paciente não tiver urinando o quantitativo de volume esperado por dia? O que é que pode acontecer? E aí? O que é que poderia acontecer? Ele vai estar retendo líquido, ou seja, nesse líquido estaria saindo os medicamentos, né? Que agora não estão saindo mais como deveria. Ou seja, eles estão circulando no nosso organismo, e aí, por estar circulando no nosso organismo, em algum momento eu vou acumulando a quantidade de medicamento que deveria estar saindo e não está mais saindo, e a gente vai ter um processo de intoxicação. Eu posso ter um paciente intoxicado porque o volume urinário dele não está mais sendo tão suficiente a chegar ao ponto do paciente ter que dialisar, certo? Então, isso pode acontecer, isso precisa ser avaliado pelo técnico e ser relatado em prontuário. Interessante, gente, que quando nós, demais profissionais de saúde, quando a gente vai procurar alguma informação muito específica do paciente, como uma reação, né, se teve diarreia, se teve vômito, volume urinário, a gente vai na evolução do técnico de enfermagem. Se teve observação de alguma reação como coceira, certo? Como vermelhidão, como edema, tudo isso o técnico vai colocar bonitinho lá registrado no prontuário eletrônico. A maioria dos prontuários hoje são eletrônicos ou no físico também, tá? Mas está lá registrado como os sinais vitais observados, certo? Então, para a função metabólica e de absorção, eu nem falei para vocês de absorção, uma das coisas que a gente pode observar é a evacuação do paciente, se tem fezes presente regularmente ou não, certo? A gente já espera que para um paciente acamado, normalmente o processo de peristaltismo, que é o movimento do intestino para a eliminação das fezes, já esteja reduzido, né? Porque o intestino ele precisa do movimento, do caminhar, para poder funcionar em sua plenitude, para poder ter a disciplina ali, né, do horáriozinho de defecar. Como o paciente está acamado, é possível que ele não tenha volume fecal, é possível que ele não tenha a hidratação necessária, e sem o movimento, então, muitos pacientes desenvolvem até algo chamado de fecaloma, que é a cristalização das fezes,
por falta de evacuação periódica, certo? E aí o técnico tem que estar atento aos sinais e sintomas aí do paciente que não estão sendo registrados devidamente, tá? O paciente que não defeca, consequentemente, o processo de absorção, que acontece aqui na frente, ó, o processo de absorção, nessa fase aqui entre o estômago e o intestino, vai estar alterado. Se o paciente está com diarreia, vocês concordam que essa velocidade aqui vai ser muito mais rápida? Então, talvez o tempo necessário para ser absorvido não aconteça. Se o paciente ele tem um tempo de esvaziamento do estômago muito devagar, ou seja, o paciente está acamado, o que ele levaria 4 horas para entrar em jejum, ele passa 6 horas e sem fome. Então, pode ser que o medicamento que passou muito tempo no estômago, por exemplo, penicilina, pode ser que ele se degrade porque está em contato por mais tempo com ácido clorídrico. Dá para entender? Então, o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, se o paciente está defecando mesmo, é importante ser mensurado, porque quanto mais tempo se leva para evacuar, lembre-se que alguns medicamentos são excretados nas fezes. Então, o paciente pode ter um processo de intoxicação por falta de excreção. Então, os processos de excreção de medicamentos, eles vão seguir 3 vias. Uma via é pela urina, tá? Já que a gente está falando de excreção. Um outro processo de excreção é pelas fezes. E um terceiro processo de excreção é pulmonar, ou seja, uma fração dos alimentos são excretados no processo de respiração mesmo. Tá cortando, né, Risonilda? Então, eu vou fazer o seguinte, é porque já está no meu tempo. Então, a gente vai deslogar e a gente loga em seguida para fazer o fechamento da aula de hoje. Joia? Deixa eu terminar aqui para poder ele salvar direitinho a aula. Até já.